Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Modernidade e Pós-Modernidade. Nos vídeos anteriores, tocamos em problemas sociais centrais às sociedades contemporâneas e destacamos a reprodutibilidade e mercantilização da arte e da cultura, com base na discussão da indústria cultural. Vimos as implicações do desenvolvimento científico e tecnológico na revolução informacional. Evidenciamos como o capitalismo atual está fortemente fundamentado no capital financeiro. E agora discutiremos a questão da modernidade e pós-modernidade, buscando compreender as principais teses que fundamentam esse debate. Como categoria de uma época, modernidade designa o período inaugurado pelo Iluminismo no século XVIII, que está relacionado a um projeto intelectual, cuja base é o desenvolvimento científico, objetivo e autônomo. Em termos mais gerais, o objetivo iluminista foi estabelecer formas de conhecimento científico que levaram à emancipação da humanidade. O esforço científico representava, assim, uma forma de ultrapassar os limites impostos pela natureza, além de superar a escassez e as necessidades físicas. O projeto iluminista pretendia ir além das formas de explicação religiosas, míticas e supersticiosas, estabelecendo a ciência e a razão como princípios norteadores do conhecimento humano. Em nossos dias é fácil reconhecer esse conjunto de ideias. A vida em sociedade está permeada pelos princípios da modernidade. Podemos observá-los na economia, no direito, nas formas de organização burocrática e nas atividades profissionais. O que determina essas esferas da vida social como representativas da modernidade é a crença de que o desenvolvimento do progresso e da capacidade científica pode resolver todos os problemas da humanidade. Assim, a modernidade pode ser entendida como expressão de uma época histórica, marcada por um discurso que privilegia as formas de conhecimento científico universais e totalizantes. Ou seja, a modernidade produz interpretações teóricas, abrangentes e homogeneizantes, que procuram dar conta da história da humanidade como um todo. Nas últimas décadas, alguns pensadores passaram a defender uma mudança de perspectiva. Assim, o pós-modernismo privilegia a diferença, a diversidade, a fragmentação, assim como a indeterminação. E nesse sentido se insurge contra os discursos universalizantes e totalizantes da modernidade. Procura reconhecer as diferenças subjetivas, dando maior visibilidade à questão como gênero, etnia, ambiente, sexo e territorialidade. Isto é, procura compreender a heterogeneidade social, ao levar em conta as identidades sociais internas de cada grupo ou movimento social, e assim procura explicar o caráter fragmentário dos nossos dias, em oposição ao discurso da modernidade, que procura ver nesses grupos e movimentos sociais heterogêneos um fio condutor, isto é, um elemento histórico ou social que os unifique. Para muitos autores, a questão é se de fato superamos a época moderna. Ou seja, podemos dizer que as indagações contemporâneas são expressões de uma época pós-moderna? Ou apenas teriam surgido novas condições sociais que negam os princípios da modernidade? Ou ainda, será que estamos presenciando uma radicalização da modernidade e confundindo-a com a época pós-moderna? Entre os autores interessados nesse tema, então, os britânicos Anthony Giddens e o sociólogo David Harvey, 1935. Para Giddens, vivemos em uma época em que as consequências da modernidade se radicalizaram, e não numa época pós-moderna. Ele aponta para um mundo fora de controle. As pretensões iluministas do domínio da natureza e da sociedade pela via do conhecimento e do progresso não se concretizaram. Perfil Anthony Giddens. Anthony Giddens é considerado um dos autores que mais se destacaram na sociologia contemporânea, tanto do ponto de vista de sua análise fundada na teoria da estruturação social, quanto a sua reinterpretação crítica dos autores clássicos da sociologia.
nascido em Londres, Inglaterra, em 1938. Giddens é atualmente professor emérito da Escola de Economias e Política Econômica de Londres, conhecido por seu trabalho de renovação da social-democracia. Tem como temas centrais de pesquisa as questões relacionadas à globalização e à modernidade. Com o objetivo de reformular a teoria social, Giddens desenvolveu a teoria da estruturação. Em linhas gerais, essa teoria pretende, com base na releitura de diversas correntes e tradições teóricas, transcender o quadro clássico da divisão disciplinar, mostrando a necessidade de incorporar a história e a geografia à análise sociológica. Nesse sentido, Giddens explica a diferença entre a ciência social e a ciência natural, evidenciando como a primeira se funda e se especifica na ação humana. Além disso, Giddens entende que a especificidade das ciências sociais não se encontra na ação individual, como defendia Weber, nem nas totalidades sociais, como defendia Durkheim, mas sim nas práticas sociais ordenadas no espaço e no tempo. Segundo Giddens, a modernidade se funda em uma duplicidade sombria, ao mesmo tempo que cria uma estrutura de possibilidades e de oportunidades. Fruto do desenvolvimento científico, promove também consequências degradantes, como a exploração do trabalho, o autoritarismo da utilização do poder político e as guerras. Com relação à pós-modernidade, Giddens indica uma das suas características centrais, a ausência de certezas no processo de conhecimento. Na perspectiva de David Harvey, o pós-moderno aparece como um reflexo das formas de produção e acumulação flexível, típicas da era toyotista, e de uma nova compreensão da relação tempo e espaço no capitalismo. No entanto, ao observar mais de perto as transformações sociais, Harvey nota uma produção das relações sociais fundadoras do capitalismo. Portanto, não observa uma mudança estrutural que levaria a uma sociedade pós-capitalista ou pós-industrial. Segundo Harvey, as teses que defendem que vivemos em uma época pós-moderna incorrem em alguns equívocos. O primeiro deles é a crítica a toda e qualquer argumentação universal e totalizante. Na crítica dos pós-modernos ao conceito de cultura, que impossibilita legitimar e validar cientificamente seu próprio discurso. Nesse sentido, as teorias pós-modernas que reivindicam a celebração da fragmentação, do efêmero, da simulação, aceitando as identidades de grupos locais, acabam por não construir uma análise ampla das sociedades em que esses grupos estão presentes. Você já pensou nisso? Uma das diferenças centrais entre o discurso moderno e pós-moderno se refere à contraposição entre o universal e o particular ou específico. Enquanto o discurso moderno se funda em uma visão totalizante e universal, o pós-moderno se limita a entender a autenticidade e alteridade de grupos locais, que deveriam ser analisados por uma lógica interna e não com base em uma leitura generalizante. Nas últimas décadas surgiram vários grupos sociais com reivindicações políticas, ideológicas e materiais específicas. Os movimentos negros, feministas, homossexuais, étnicos, ecológicos, por exemplo, organizaram iniciativas políticas que, de forma geral, não podem ser integradas em um discurso político amplo, uma vez que suas reivindicações foram consideradas específicas ao próprio grupo. Compare alguns desses movimentos, buscando encontrar os pontos de distanciamento e de aproximação entre eles, e sobretudo, buscando pensar quais seriam as relações que os particularizam e as que os ligam às questões estruturais da nossa sociedade. Harvey também se refere ao reconhecimento da alteridade ou da autenticidade de grupos locais, como expressões do pós-moderno. Ao mesmo tempo que se reconhece a identidade de um grupo local, a alteridade e a autenticidade desse grupo permanecem restritos ao seu espaço social, negando com isso a influência desses grupos em realidades mais amplas. Assim, ele entende que o discurso pós-moderno silencia diante de questões relativas à economia política e às estruturas do poder global. Haveria na prática uma radicalização da modernidade e não uma época pós-moderna. Essa radicalização pode ser observada na aceitação dos processos de produção e reprodução sociais no seio das sociedades capitalistas.
sobretudo se analisarmos a intensificação do trabalho para a geração de lucros. Harvey argumenta que o lado fragmentário, efêmero e caótico das sociedades estruturou-se ao lado do progresso técnico e científico, que o caracterizaria mais que uma crise da modernidade, que é a constituição de sociedades pós-modernas. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!